Salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo aqui ao @pod.rms. Eu, Alex Figueiredo, a gente fazendo com você sempre esse movimento acontecer. E hoje, especificamente, quinta-feira, porque foi feriadão prolongado, tá? Mas sempre a gente faz essas gravações e a transmissão ao vivo nas quartas-feiras. E lembrando pra você, fica aí, velhaco, que vai sair lá no @pod.rms, tá? O sorteio do nosso querido Milagre, beleza? Tá chegando dia 23 de outubro lá no Divina Choperia. Um abraço, Bruno Damos, um abraço, Léo Alencar, um abraço, nosso querido Jamilão, que são os grandes parceiros de trazer aqui para Mato Grosso do Sul os grandes e os nomes, talentos nacionais que vêm para cá. E também, nada mais, nada menos do que a gente reforçar os talentos regionais que aqui também se apresentam e fazem história. Às vezes história que você não conhece, mas a gente vai divulgar aqui sempre no @pod.rms, porque esse é o nosso compromisso com a cultura aqui, nosso querido Mato Grosso do Céu, que é do Sul, beleza? E a gente tá aqui hoje, essa bancada maravilhosa, com essas três personalidades, dois já são clientes, assim, sabe, daqui da bancada, tranquilo, e é uma novidade, nossa querida Mabete, né, Maria Elizabeth Lobo, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, porque ela tem uma história, Daqui a pouco eu vou falar pra você, né? E aqui, nosso querido João Oshiro, né? O nosso querido Edu Ajala, né? Que é justamente meu parceiro no nosso projeto mais, assim, novidade pra Mato Grosso do Sul. O Edu, já perguntando pra você, cara, por que você teve essa iniciativa de abrir o espaço realmente com essa visão para a comédia, hoje que você já tá consolidado na área de burger, né? E assim por diante, né, mano? Boa tarde. Boa tarde. Eu abri a hamburgueria com o pensamento que teria que ser muito grande. Porque eu ouvi muita hamburgueria de São Paulo, Rio de Janeiro, e lá tudo grande, tudo cheio, tudo... Eu falei, cara, tem que abrir um negócio igual de fora, né? Aí quando eu abri, não deu o que eu esperava. Olha! Aí eu falei, vou ter que inovar. Aí eu comecei a colocar a música ao vivo e tal, aí um dia eu cheguei num pessoal de comédia daqui, falei, vamos lá fazer, os caras vão. Aí deu bom, e a gente continuou fazendo. Uhum. Aí quando eu conheci vocês lá, eu tinha parado já, não tava mais rolando o stand-up. Parecia que tava todo mundo meio desanimado e tal, aí apareceu vocês, os animados. Os malucos, né? Você, o Iago. É verdade. Cara, um abração, Iago, que ele tá trabalhando esse dia hoje. Amigo, vai lá vender mas assim, é verdade. Porque aqui é aquela vida de Clark Kent e Superman, né? Na hora que você sobe do palco, você vira Superman. Mas tem a vida de Clark Kent. No caso dele, vem de Pax. Olha aí, cara. Como é que é esse negócio? E assim, essa visão do empresário, e quando a gente fala isso, gente, a gente fala com uma maneira assim muito gratificante, porque a cultura em Mato Grosso do Sul, ela precisa de você, empresário, ela precisa justamente para você abrir ou uma oportunidade de palco, como é o caso aqui do Edu, ou então abrir uma oportunidade de patrocínio, né, e de engajamento, como é o caso do Grupo Arte Boa Nova, né, um grupo que já tem mais de 30 anos, né, em cartaz, e trabalhando, sabe, de uma forma voluntária, né? E quem começou antes mesmo de nascer, tava na barriguinha da mamãe, foi essa menina fantástica aqui, nossa querida Mabete. Mabete, me fala, assim, como que é você viver essa realidade, sabe? Você tá sempre pertencendo ao movimento, tá lá enganjada e agora já também fazendo sua faculdade, já terminando tudo. Como é que é você viver essa cultura do teatro e do entretenimento? Eu acho que isso me ajudou muito em diversos aspectos. Eu acho que a parte voluntária de crescer nisso, eu comecei a viajar com teatro com 8 anos. 8 anos, aí, 8 anos. Eu demorei um pouco pra entender a dimensão daquilo que eu tava fazendo. Eu acho que por conta de estar naquilo desde sempre. Mas me ensinou a olhar pro outro. Eu acho que quando a gente olha pro outro, a gente olha pra dentro de si também e entende o nosso lugar no mundo, que a gente tem que fazer. E me ajudou na faculdade também. Eu sempre fui muito, muito, muito tímida. Não, é tímida, gente. Tá no teatro e é tímida. Eu sempre fui muito Tem muita tímida. gente que é assim. Eu não vou falar que eu não sou, porque eu sou também. Mas segue aí. E aí, eu comecei a me desenvolver mais na faculdade também, a participar de concursos de oratória, de tribunal simulado. E eu devo isso muito ao teatro e o olhar social que isso me traz também, por conta do teatro. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente
ser voluntário, a gente ser voluntário em alguma coisa, fazer alguma coisa pro próximo, porque aquilo traz mais pra gente do que pro outro mesmo. Sabe, significativamente. A gente aprende muito mais com aquela pessoa. É muito gratificante pra gente isso. Ah, que legal. E nesse lance de voluntário, né? O Joãozinho tá aqui, não é porque é meu filho não, mas, cara, na sua história, quando que você começou a fazer essa questão de voluntariado? Foi já na escola, né? Foi na época do colégio ainda que a gente fazia o Meu Amigo Imaginário e que foi o primeiro espetáculo que a gente levava nos centros espíritas, em shopping, em casa de assistência. Teatro também, né? Teatro. E era uma coisa muito bonita, né? Você vê o olhar da criança brilhando ali, às vezes até mesmo do adulto, que consegue retomar um pouco daquela infância que às vezes ele sente falta. É uma coisa muito bonita de se ver, assim, quando você faz o voluntariado ali. E eu vejo, assim, que nessa questão do voluntariado, e a gente fala isso, por quê? Porque, assim, nós estamos vivendo a Semana da Criança, né? A semana que nós temos a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, tal, tem o aniversário de Mato Grosso do Sul, tem o Dia dos Professores, e aí tem muito movimento. Né? As pessoas, não, vamos lá, vamos fazer um movimento de agradecer, vamos fazer um movimento de entregar, vamos fazer um movimento disso. E às vezes as pessoas elas não enxergam que é justamente o movimento, ele acontece de uma maneira muito simples. É você doar só um pouquinho que você tem. Né? Você não precisa sair definindo, você não precisa salvar o mundo. Ninguém aqui é Superman. Né? Mas a partir do momento que você abre ou um espaço, como é o caso aqui do Edu, por exemplo. Eu lembro do Edu, quando a gente chegou, né, Edu? Chegou e falou assim, cara, olha, a casa é sua. Eu falei, caraca, mano. Então eu vou ter que o quê? Pagar o aluguel agora? Não, né? Vou ter que, né? E ele chegou e falou, não, a casa é sua para vocês fazerem os projetos acontecerem. Né? E através da casa do Edu, por exemplo, nós temos hoje 26 novos artistas, né, na área do stand-up. Que antes só tinha 15 ou 16, no máximo, atuantes, uns 5. E nesses 5, às vezes, não tinha essa oportunidade de abrir esse espaço. Começaram a abrir agora, depois da pandemia, alguns projetos super legais. Tem o CG Comedy do Fred, né? Tem o Cheers do Thales, né? Tem o Here, que é dos meninos do Yuri, do Rizaldi, que vai estar com a gente sábado lá no PQP, né? Com a Giovana e do Meu Garejo. Mas esses coletivos, eles só começaram a acontecer porque alguém cedeu espaço. Né? Lá, por exemplo, no Cheers, quem cedeu espaço? O seu Zé, né? No PQP, lá, o Fred cedeu a garagem da casa dele, entendeu? Então, isso daí são coisas que vão acontecendo. E eu lembro que, por exemplo, no Arte Boa Nova começou, era dentro de um centro espírita, né? E era assim, aí as pessoas começam a fazer preconceito, né? Como é que é lidar com esse tipo de preconceito, Mabete? Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil. Hoje é, né? Muito Ufa. mais fácil. Mas eu lembro de apresentação em centro que às vezes, sei lá, tava lá fora e alguém passava e tinha no meio do teatro uma dança do ventre. Aí já era, nossa, tá com dança do ventre em tal centro. Como se fosse alguma coisa muito errada que a gente estivesse fazendo. Ou preconceito com o espiritismo mesmo. Olha. Não sabendo o que realmente acontece na religião. E às vezes a pessoa vem com aquela barreira já com a gente e não entende a dimensão do trabalho, como aquilo funciona. Exatamente. E assim, e como que funciona? Porque a dinâmica do Arte Boa Nova é uma dinâmica que ela é tanto interna para quem é o artista, quanto para quem está vendo aquele impacto, né? Porque desvirtuando, assim, não é desvirtuar, mas ela tenta descolar um pouco desse viés religioso, porque não é pragmaticamente um projeto religioso, Sim. né? Como que é essa dinâmica? Hoje, por exemplo, aqui você tem ali alguns jovens assistindo e eles falam assim, cara, eu queria entrar nesses projetos, como é que faz? Vem falar com a gente. Olha. A gente tem uma dinâmica mais de arte, né? É óbvio que tem um pouco do religioso, mas os ensaios, tudo acontece nos finais de semana. Por ser um grupo voluntário, todo mundo tem a sua ocupação. E isso é importante também, né? Você priorizar aquilo que você faz durante a sua semana, o que é importante pra você. Mas é uma dinâmica muito boa, de integração com todo mundo. Você conhece pessoas novas, você se sente acolhido, aceito. É uma outra família, família que se forma. A gente cria conexões, não só lá nos finais de semana, mas também durante a semana com quem é nosso amigo do teatro, porque cria uma amizade, cria um vínculo. Tem um momento pizza, um momento cinema. Sim. Exatamente. Um momento arrancar a unha, né? Que Isso faz parte, né? Momento colar a orelha do outro com cola quente. Nossa! Isso foi
Trauma pessoal. Isso foi o trauma. Aconteceu. Mas eu acho que se tiver alguém que tem interesse em participar, vem falar com a gente nas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram, Arte Boa Nova, a gente tem o Facebook, Arte Boa Nova. Arte Boa Nova Underline, a gente tem o nosso Facebook, Arte Boa Nova. E é importante também, porque eu acho que, às vezes, é difícil doar do seu tempo, né? Mas também é incrível. E a sua mamãe hoje, a Adriana, um beijo, Adriane Lobo, tá quantos anos ela? 30 aí? Tem 35 anos de grupo, ela tá 35 ela anos. Ela tá 35 anos de grupo. Desde os 15 anos de idade dela. E aí você, como já fruto dessa sementeira, o que você se vê? Você se vê daqui a 35 anos de que forma? Eu, no momento, eu não vejo me conseguindo sair disso. Olha que massa. Eu acho que, assim, algumas vezes eu já falei, eu preciso de um tempo. E eu tirava meu tempo e eu sentia muita falta. Aí eu ficava, posso ir viajar com vocês pra ajudar? Só pra ajudar. Só pra ajudar. Participar ali do backstage. Porque é uma terapia. Aquilo é minha terapia. A minha mãe sempre falava, eu nunca entendi. Ela falava, se eu sair do Arte Boa Nova, eu vou ficar louca. Olha. E aí, hoje em dia, eu entendo que sim. Que é verdade. Por mais que a gente canse, que a gente carregue ferro. E às vezes se estressa no ensaio e briga, mas depois resolve aquilo, e cansa na viagem, dorme todo mundo amontoado no ônibus. Mas é aquela terapia, sabe? Eu sei. Não, quer dizer, vida de artista, galerinha, só pra você ter essa noção, ela não é só esse brilho que tá aqui e tal, esse meu penteado maravilhoso, essa beleza natural. Não é, né? Na verdade, é uma construção. Se você começar a observar, por exemplo, aqui, eu tenho que agradecer todos os dias a galerinha da técnica, as meninas, os meninos, sabe, sempre trazendo o melhor deles pra você, o melhor da gente pra você, o melhor ângulo, a melhor, né, estrutura, porque é assim que funciona. Existe toda uma técnica atrás, né, que você acha que não, é só chegar lá e fazer. Não, pelo contrário. Existe um amadurecimento nesse processo, né? E aí, nesses amadurecimentos, por exemplo, até alguns amigos falam que o Arte Boa Nova pra mim era a minha cachaça, né? E por falar em cachaça, Edu, é aquela coisa, chega uma hora que a gente faz com tal coisa que a gente vicia, não vicia? Sim. Então, por exemplo, você chegou assim, olha, não, eu quero um negócio meu, eu quero um momento meu, eu quero uma ideia minha. E aí você começa a falar assim, não, mas eu quero que ela seja diferenciada. Né? E hoje você tem um projeto de comédia lá dentro e como que você pensa esse projeto, por exemplo, os próximos passos? O que você imagina disso daí? Cara, eu penso em lá ser um comedy mesmo, sabe? Igual em Sampa, junto com a comida aqui, não tem, né? Geralmente é com a bebida, né? Sim. A maioria de São Paulo é com chopp, essas coisas, mas com a comida para agregar, né? Porque hoje meu delivery é muito forte. Tipo, eu trabalho no delivery, eu consigo viver sem aquele ponto, entendeu? Só com o delivery. Só que eu quero aquilo lá, e aquilo lá é de família, né, velho? Aquele ponto meu avô construiu ali, tem muito carinho, entendeu? Olha que legal. O que era aquilo? O que era aquele ponto antes? Meu avô, quando ele faleceu, ele tava construindo uma barbearia lá. Caramba. Meu avô era dono de barbearias aqui na cidade. Ele tava construindo o sonho dele lá quando ele faleceu. Aí minha avó alugou, virou salão de beleza, passou o tempo e virou restaurante. Aí foi restaurante, até que eu aluguei. Massa, quer dizer, é uma coisa assim, é o que eu falo, são as sementinhas, né? Uma semente plantada lá do seu avô, aí você vem, traz pra você e internaliza. Aquele espaço nosso, ele tem muito potencial, né? Tem potencial. Tem muita coisa ali que é, tipo, igual eu falo, as estruturas ali atrapalham um pouco, mas ser coisa dá pra mudar, né? Dá pra diminuir, pra caber mais gente, que é as bancadas lá que a gente não usa. Tudo ali dá pra gente mudar. Que massa, que massa. E essa visão, esse visionário, por exemplo, eu lembro, né, até mandar um abraço pro Nelson, pra Nelly, porque isso é uma visão. Eles falam assim, não, vamos começar um projeto, esse projeto vai amadurecer e no momento certo a gente vai concretizar ele. E hoje, o Arte Boa Nova, a sede do Arte Boa Nova é um teatro, né, com direito a mais de 150 pessoas cabem lá, tá né, fora as entidades, né? Fora a entidade, né? Mas hoje, por exemplo, já está construindo um outro teatro, né? Então, por exemplo, se Deus quiser, eu acho que quanto tempo ainda? Acho que até meio do ano que vem. Meio do ano que vem ainda tem uma extensão ainda. Então, assim, isso são projetos que você vai acontecendo. E, João, nessa sua visão, por exemplo, que você já começou desde pequenininho também, nessa onda do teatro. Hoje você começa a colher alguns frutos e começa a plantar esses frutos também, né? Com certeza. Eu tô vendo, por exemplo, as imagens, depois se as meninas puderem colocar as fotos que a galerinha tá fazendo, tudo, como é que é essa criação disso daí? Isso aí sai na porrada? Como é que é? Não, isso aí acontece alguns imprevistos ali no meio sempre, mas é um desejo que foi sendo construído conforme o tempo, né? De muita experiência, de visualização.
E estudo, né? Que eu gastei muito do meu tempo estudando mesmo, com relação à fotografia, edição de imagem, produção, para a gente conseguir transformar aquilo que a gente tem ali no que as pessoas merecem ver, né? Essa visão do que a gente quer mostrar para as pessoas inspira a gente, né? Tanto na escrita dos roteiros, na escrita das artes, na construção dos figurinos, das maquiagens. Tudo aquilo merece ser visto da melhor forma possível. Que massa. E vocês constroem... Como é que é? Deixa eu tentar entender isso, ou então passar para as pessoas entenderem. Os figurinos, vocês compram o figurino ou é a galera que faz, encomenda e aí constrói? O pessoal do figurino, que inclusive a Mabete é responsável também, eles fazem toda a construção mental, né, de como eles querem que o figurino seja, buscam imagens, buscam referências, e a gente corre atrás de costureiras para fazer a produção. E é geralmente nisso que vai o maior gasto do grupo, né? Tanto em figurino quanto em cenário. E é por isso que às vezes o pessoal pergunta, né? Mas é voluntário, por que a gente paga ingresso? Porque a gente é voluntário, os atores. Mas o grupo precisa de uma fonte de renda. Uma estrutura, né? De uma estrutura, de todo aquele espaço, dos ensaios, luz, produção, figurino, maquiagem. Tudo isso gera custo, né? O aluguel dos teatros gera um custo. E é por isso que a gente cobra o valor dos ingressos da forma que a gente faz atualmente. Então, tudo isso envolve toda uma gestão organizacional, administrativa ali por trás, para fazer esse manejo do dinheiro e do grupo como um todo, nesse quesito voluntário. Eu acho inteligente você falar isso, porque o que acontece? Às vezes as pessoas, elas olham assim e falam assim, cara, olha, eu não quero pagar o couvert. Né? Não, ou então, não tem isso, né? Olha, eu não quero pagar os 10%. Eu não fico lá no caixa, já vi. Não, olha, eu não quero pagar porque eu não me achei atendido. Cara, se você não se achou atendido, eu vou fazer um convite para você. Invista, né? Às vezes os seus 10 reais de couvert, os seus 15 reais de couvert, os seus 20 reais de couvert, serve justamente para isso, para poder plantar essas sementeiras de cultura aqui para nosso Mato Grosso do Sul e a gente, sabe, crescer um pouco mais a nossa visão e trazer um pouco mais de benefício para você mesmo. Né? Às vezes o lúdico, não é às vezes não, mas já foi referenciado e já foi determinado. O lúdico salvou muita gente da pandemia, da loucura de ter que ficar em casa, da loucura de ter que ficar simplesmente refém, né, na sombra de uma possibilidade. Porque hoje a gente está vivendo um momento pós-pandemia? Não, a gente está fazendo um enfrentamento minimizando a pandemia. Tá? Então, para você poder entender o que isso acontece. E os custos? Às vezes tem que tirar do próprio bolso, então? Tem que tirar do próprio bolso. Por exemplo, os meus figurinos eu tiro do meu bolso. E tem muita gente que faz isso também, porque é tudo muito contadinho, assim, apertado. Às vezes tem que fazer uma coisa a mais e não dá pra pegar do dinheiro do grupo, porque o aluguel do teatro tá muito caro, a gente tem que pagar mão de obra. Então, às vezes tem que tirar do próprio bolso ou do figurino de alguém. A gente que cola o dedo com cola quente mesmo, grampeador, super bonder, e vai indo, vai fazendo, porque não tem como tirar... A gente queria poder fazer uma produção onde tudo fosse pago, bonitinho, assim, mas não tem como. É verdade. E a gente se dispõe a fazer aquilo também. Faz parte do trabalho. Isso que eu acho interessante. É uma predisposição que o grupo possui. Sim. Né? Porque, por exemplo, hoje você tem alguns tipos de financiamento. Você tem Lei Rouanet, você tem os projetos, Sim. Você tem os editais. E, especificamente, nós estamos conversando aqui na bancada com pessoas que estão investindo do seu próprio tempo e do seu próprio salário, talento e assim por diante. O João, e como é que é, por exemplo, você vai lá e faz um investimento, né? Qual que é o retorno disso? A alegria das crianças. É o melhor retorno que tem para ter no Arte Boa Nova ali, que é, inclusive, a peça, né, que a gente vai apresentar agora em novembro, vai ser A Bela e a Fera. A Bela e a Fera. E tá incrível, tá fantástico, os figurinos, as crianças vão amar, com certeza. E não tem preço maior que pague essa alegria das crianças. Porque, por exemplo, exatamente por esse motivo que a gente trouxe essas personalidades hoje, essa semana, galerinha. Essa Semana das Crianças dê cultura para ela. Entende? Exatamente. Dê cultura para as suas crianças, né? Para elas poderem, sabe, ter o olhar mais à frente, né?
para de criar galinha, começa a criar águias, né? Eu falo nessa metáfora, mas é justamente para elas poderem enxergar um pouquinho maior o ambiente que ela vive. E a melhor maneira, eu particularmente encontrei isso e a gente conversou em família, foi justamente isso, buscar essas alternativas. E a gente buscou o teatro. E a gente não tinha grana não, galerinha. A gente foi lá e buscou realmente o teatro, tá? Então, existem projetos que são maravilhosos. E aqui a gente está colocando referência para você. Ah, mas eu quero criar um projeto de stand-up. Cara, conversa lá com o Edu. A casa é sua. Entendeu? Chega lá, ó. Eu quero marcar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Todo dia. Todo dia. Entendeu? Então, a oportunidade está aí. Porque tem pessoas que falam com muita naturalidade assim, olha, não tenho tempo. Tem, aqui, ó. Todo mundo tem tempo. Né? Não tenho capacidade. Isso aí depois a gente conversa. Às vezes é um pouquinho de autoafirmação que falta para você. Todo mundo aqui é timidão. É prática, né? É. A prática leva a Prática. perfeição. E você só foi tocar. Aí às vezes eu não tenho dinheiro. Agora, bicho, não tem dinheiro. O espaço tá aí, ó. Como é que é? Cai quem quer. Né? Aquela coisa assim para você definir. Porque, por exemplo, você era DJ, né, Edu? DJ. E você lá naquela história de DJ que você falou assim, não, peraí, essa vida aqui é muito periclitante. Foi mais a pandemia, né? Ah, A é? pandemia chegou e eu não tinha o que fazer. Eu tocar pra quem? Tocar pra quem, né? Tá tudo fechado, velho. Tocar lá em casa, assim. Eu fazer uma live. Eu pensei em fazer live. Vai live, não vai dar dinheiro como? Aguenta como? Engajamento como, né? Eu acho que a maior live que teve aqui no Brasil foi da saudosa Marília Mendonça, né? Foi. E mesmo assim, Do mundo. né, do planeta, acho que foi a maior que teve. E aí esse lance de live também aconteceu umas coisas interessantes. Por exemplo, essa semana tá estreando uma novela chamada Travessia, que tem uma digital influencer. Sim. Né, que é a nossa querida Jade Picon, né? E aí tem uma alavancagem nesse sentido. Vocês acham que, por exemplo, hoje é possível fazer uma rede social para alavancar teatro? É possível fazer um movimento nesse processo, se tornar um Arte Bonova influencer? Olha que top. Entendeu? Você acha que é possível? O meu lema é nunca diga nunca. Nunca Então, diga nunca. É possível, é possível. Até provar que é impossível. Se não é provado que é impossível, então dá. Porque eu vi, por exemplo, vocês estão começando a fazer essa criatividade, né? Falar, ó, vem aqui, ó, dá uma olhadinha nos ensaios, como é que é? Exatamente. Né? Vem aqui entrar no ambiente. Eu acho que essa é uma pegada super legal, entendeu? De acontecer. E é para acolher também, né? O pessoal que acha que tem outros pensamentos ainda do que é o teatro, do preconceito, do que acha que é o teatro. É bom para o pessoal ver que o teatro também é família, né? Que o teatro é construção, que o teatro é produção. E desmistificar algumas coisas. E ver que é possível todo mundo que tem um pouquinho de dedicação ali também atuar. E passa de pai para filho, né? Não é isso aí, né? Fala, minha mãe, eu tô pensando em sair, onde você vai? Em tal lugar. Ah, meu filho, que lugar? Mas eu vou lá pro Bonova. Ah, beleza, então pode. Fica mais simples, assim, negociar. Com certeza. Eu acho que com os amigos que eu fiz no Bonova também. Eu vou com o João, vou com o Pedro, vou com o Felipe. Ah, então, tudo bem. Tá na paz, né? É, já conheço. Ah, entendi. Então, quer dizer assim, essa questão de você socializar. Eu me lembro, eu fiquei emocionado agora, porque, por exemplo, eu fiz Shrek no Arte Bonova. E aí chegava a criancinha, ela vem assim, no finalzinho, ela vem e abraça, ela não abraça o Alex, ela não abraça a Mabete, ela não abraça o João, ela não abraça o Edu, ela abraça o Shrek. Sim. Né? Ela traz esse encanto, né? E nessa peça, A Bela e a Fera, né? Qual que vai ser o seu encanto aqui? A gente pode fazer, ó, não é, gente, não é spoiler, né? Mas a gente pode fazer. Você, qual que é o personagem? Eu faço a Mabelle, que é o espanador, mulher do Lumière. Mabelle e Mabete, olha que massa. Essa rima é muito engraçada. E não é intencional. Não, olha que massa. Mas, enfim, eu acho que tem muita coisa pra assistirem, mas a peça tá muito engraçada. E eu acho que não pode dar muito spoiler. Uhum. Mas é uma personagem eu acho que ela é muito caricata, ela é engraçadinha, ela é ciumenta, muito ciumenta. É legal construir essa personagem, né? E como que você construiu esse personagem? Foi interagindo ou simplesmente você falou assim, não, eu vou fazer nesse estilo? Eu acho que eu interagi muito com quem contracena comigo. Referência de musical, os filmes, o live action. E tem um pouco de mim também, porque tem que ter um pouquinho da gente, eu acho, naquilo que a gente faz.
Então foi uma construção muito interessante, porque são personalidades muito diferentes. Eu acho que isso que é legal de fazer. Não Porque é muito parecida com Não é você. muito parecida comigo. Caracas, olha que massa. Tipo assim, você fala assim, não, peraí, eu tenho que aprender alguma coisa com esse personagem. Sim, eu acho que isso é legal também. É você tirar alguma coisa daquilo que você tá fazendo. Do que... Acho que o que ela tem que eu posso ver se eu consigo trabalhar em mim também. Entendi. E isso é interessante, porque o teatro provoca isso, né? E o seu personagem, esse bigode bonitinho, essa barbinha, é do seu personagem, então. Isso daqui se chama dedicação, né? Porque a gente, né, às vezes, por um personagem, a gente faz um corte de cabelo diferente, ou, no caso, o bigode, a barbicha é diferente. O meu personagem vai ser o Horloge, né, que é o relógio de Bela e a Fera, que é o capitão da guarda que se transforma no relógio. Então ele é meio impaciente, não gosta de perder tempo. Entendi, que massa. Então aí foi uma construção com base nessa brincadeira. Eu achei, na verdade, meu personagem bem diferente do live action, da animação da Disney. Foi uma construção mais voltada pro nosso teatro, pra nossa intenção ali na peça, no que a gente queria mostrar e construir. É interessante, isso é importante, porque que nem o cara fala assim, assisti Titanic, eu já sei qual que é o final. E na verdade, essa peça, gente, eu já tive o prazer de vê-la, o final é um pouco diferente, né? E esse é um convite que a galerinha faz aí pra vocês, assim. Eduardo, falar em convite, como que vai ser o expediente aí? Final de semana tá chegando, tem expediente lá no... Sabadão, né? Lá no PQP Comedy, né? Sabadão tem... E como é que é isso? Esse lance vai ser um quê? É uma batata? É um negócio assim? Porque você falou que tem o lanche incluso, né? Sim, vai ter os mini hambúrguer, né? Vai Mas, ter batata e a bebida, né? olha que... Na venda da mesa, certo? Sim, caramba, que massa. Então, assim, é um diferencial, galerinha. Então, por exemplo, porque tem gente que fala assim, não, eu vou lá e depois eu faço um after. O after já tá lá. Já tá tudo agangreado ali. Vou falar um DJ lá. Boa ideia. Eu vejo que isso que é o que eu chamo de agregar culturas. Sei. Você vai trazendo um pro outro. E, João, como é que é o expediente lá da Bela e a Fera? Como é que vai ser? O nosso expediente da Bela e a Fera vai ser agora em novembro, dia 6 e 12 de novembro, vai ser um 6 e sábado e um domingo. No sábado, dia 6, vão ter 2 sessões, às 4 horas e às 3 horas e às 6 horas. E no dia 12 vai ter sessão 4h30 e 7h30. Tá, então reforçando, no sábado é mais cedo o horáriozinho. No sábado é mais tarde. Ah, tá. No No sábado domingo é mais que é mais tarde, no cedo. domingo é mais cedo. Tá. E aí pra Até vocês... pra, né, domingo, segunda-feira, o pessoal trabalha, vai ter aula, então a gente adiantou um pouquinho esse horário. Entendi. E aí vocês ainda tá naquela técnica de pacote família? Sim. Isso. Antecipado ou meia entrada, né? Todo mundo paga R$30. Se fizer o pacote de família, que são 4 pessoas, é R$25. Junta você, seu amigo, a sua namorada e o sobrinho dela. Faz um pacote de família, tem um desconto, paga R$25 cada ingresso. Olha que legal. Então aí já dá uma facilitada, né? Que às vezes, em vez de você ir sozinho e pagar 30, você já chama mais 3 amigos e paga 25. Entendi. E aí depois já pega esses R$5 de todo mundo e vai lá pro... O PQB é verdade. Comer um hambúrguer e rir um pouquinho também. A ideia é inteligente. E assim, eu fico admirado porque vocês acharam que ia ser caro, né, gente? As pessoas acham que olha, R$30 é caro. Cara, não sei, às vezes você paga 30, 50, 100, R$200 em uma coisa que não vai te trazer e não vai te agregar uma cultura muito importante. Mas se você fizer esse movimento, a gente vai agradecer com muito carinho. Por quê? Porque é esse movimento de cultura. E quando a gente fala agradecer os veículos também, eu agradeço sempre aqui o Media Max, porque sempre o Media Max nos apoiou, né? O seu Carlos, realmente, assim, na época que nós fazíamos, meu amigo imaginário, falou, não, Alex, pode ir lá, a gente vai ajudar vocês, não vão fazer. E isso que a gente precisa, de empresários que tenham também essa visão, que falam assim, olha, se eu fizer a minha sementeira aqui, eu vou colher lá no futuro. Essa visão, essa semente cultural que é importante, né? Então, assim, Edu, você que é do ramo do empresário, o que você sugere para esses empresários começarem a visualizar aí pra gente, nesses próximos momentos? Eu falo que tem que inovar, né? Hoje nossa cidade é uma cidade que o pessoal gosta de novidade. Então, quem inovar primeiro vai sair na frente.
Isso é É o importante. que eu falo do comedy dentro da hamburgueria, né? Que não tem. Não tem igual, né? Não tem. É o que eu chamo de oceano azul, né? Né? Para você que tá aí, digita assim, ó, oceano azul, você vai entender o que a gente tá falando, né? Primeiro, né, velho? Graças a vocês também. Os malucos, né, velho? Eu acho que abraçaram a ideia, né? Porque tem um cara que abraçou mais ideia do que o Alex. Você Obrigado, junta um maluco Alex. com outro, fica uma maravilha. Exato. Mas, gente, é Tudo maluco certo. pra coisa boa, tá? Exatamente, É maluco pra coisa boa, não é pra coisa diferente, Se o não. Alex ficasse mais tempo junto, a gente abriu a comédia todo dia. né? Exatamente. Ainda bem que a gente se vê. Exatamente, exatamente. Redes sociais, meu querido Edu. Eduardo Ajala, Caseirinho Burger. Ó, Caseirinho Burger, é isso aí. Redes sociais, João. No meu caso é João _ Oshiro e do Arte Bonova é Arte Bonova _ Underline. Mabete. Meu é Maria Elizabeth, com Z e THE no final, underline. E também relembrando do Arte Bonova, que é @Arte Bonova underline. E pra você que tá aí conectado, gente, aqui a gente vai colocar um pacote família, beleza? Também, a gente finalizou o sorteio do New Agra, tá? A gente vai lançar um pacote família também para você poder participar da Bela e a Fera, um espetáculo infantil que vai, se Deus quiser, trazer muitas alegrias para você e para sua família. E também já vem aí na sequência Thiago Ventura, tá ligado? Então a gente também vai fazer um sorteio para Thiago Ventura nessa sequência aqui no @pod.rirms. Se você quiser me seguir, @oalexfigueiredoms, a gente agradece humildemente. Se você quiser seguir e compartilhar esse movimento do @pod.rirms, vai lá no Media Max, vai em todas as suas energias, nos seus amigos, até para quem você não curte, e manda curtir, beleza? Pra gente sempre estar crescendo esse movimento cada vez mais, tá bom? Um forte abraço pra vocês. Excelente feriadão, né? Tem muitas discussões acontecendo aí, mas a gente não quer trazer discussão, a gente quer trazer soluções. E a solução tá aqui, ó. Teatro, cultura, educação. Tamo junto até semana que vem, se assim o nosso Criador permitir. Beijo pra todo mundo. Sucesso aí pra todos nós.